Olá, olá! Não esquece que todo o material desta aula está nos links, na lateral ou abaixo do vídeo. Valeu? Precisamos realmente entender a nossa resposta ao estresse e como a ativação crônica desse mecanismo de sobrevivência pode prejudicar nossa saúde. Por isso, eu vou trazer algumas informações científicas. Qualquer dúvida, é só me escrever. Nosso estresse diário, seja algo relacionado ao nosso ambiente, como prazos apertados, ou até algo psicológico, como a preocupação sobre o desemprego ou o pagamento de contas, pode desenvolver uma cascata hormonal, com mudanças fisiológicas bem orquestradas. Incidentes estressantes fazem nosso coração bater mais forte, tensionam nossa musculatura e nos fazem suar. E é essa combinação de reações orgânicas ao estresse que conhecemos como, pois acredita-se que tem evoluído de um mecanismo de sobrevivência existente em animais humanos e não humanos, especialmente entre os mamíferos, para reações rápidas a situações de risco de vida. A cascata que ocorre de modo quase instantâneo se inicia com alterações hormonais e as respostas que o nosso corpo dá a elas, permitindo ao ser, então, combater uma ameaça ou fugir para um lugar seguro. Atualmente, estamos percebendo a ativação desta cascata em situações que não ameaçam as nossas vidas, como engarrafamentos, pressões no trabalho ou até dificuldades familiares. Os pesquisadores continuam estudando esse efeito, muito relacionado ao estresse, e atualmente descobriram que a cascata de luta ou fuga não é disparada pela adrenalina, como se dizia antes, mas pelos nossos ossos. Olha só essa imagem, que engraçada! Independente da substância liberada pelo nosso organismo, ela nos auxiliou a permanecermos vivos desde o homem da caverna até agora. Nesse outro artigo que comenta sobre a osteocalcina, eles comentam também que sobre a adrenalina, durante muitos anos, ter sido colocada como responsável por essa resposta de luta ou fuga, já que ela tem poderosos efeitos cardiovasculares. Mas os estudos recentes apontaram para essa outra substância, a osteocalcina, que é uma proteína, que está presente em até 3% de toda a nossa proteína óssea. Os pesquisadores notaram que tanto em ratos como em humanos, quando o cérebro reconhece algum perigo, ele instrui então esse tecido ósseo a liberar na corrente sanguínea essa osteocalcina, que é necessária para uma resposta aguda ao estresse. Contudo, esse estresse é um pouco diferente do estresse crônico. Essa resposta aguda tem tudo a ver com essa luta ou fuga, porque a osteocalcina, liberada de sua ligação óssea, passa a funcionar então como um hormônio, que a gente chama de endócrino, ou seja, algo que foi secretado internamente por nós e que cai na nossa corrente sanguínea, acessando todo o nosso sistema. Afeta funções pancreáticas, cerebrais, musculares, de outros órgãos, especialmente auxiliando os animais e a nós a correrem mais rápido e com maior resistência. Como eles estudaram isso? Utilizando ratos para observar essas mudanças no sangue, quando eles apresentavam a eles a urina de predadores ou outros agentes estressantes. Analisaram que em 3 minutos os níveis da osteocalcina disparavam, e o mesmo acontece com seres humanos. Isso aumenta o nosso ritmo cardíaco, nossa temperatura corporal, o açúcar que é liberado no nosso sangue, ou seja, deixa mais energia disponível para as células nessa preparação para o que a gente vai decidir, lutar ou fugir. Com ratos modificados geneticamente, incapazes de produzir esta osteocalcina, diante do perigo, as respostas de reação não eram fortes. Ou seja, no ambiente selvagem, esses animais teriam uma vida curta. Contudo, outros estudos também apontaram que existem baixos níveis de osteocalcina, por exemplo, em pacientes sofrendo com infarto agudo do miocárdio, e naqueles envolvidos com aqueles estresses mais mentais. Portanto,
Eles sugerem que o estudo sobre a osteocalcina continue e que, aparentemente, essa substância está envolvida mais com a situação específica de luta ou fuga, quando envolve esse estresse agudo e uma necessidade de resposta do movimento esquelético do nosso corpo. Portanto, se a adrenalina não é necessária para a resposta de luta ou fuga, isso explicaria por que tanto animais quanto humanos, com defeito nas glândulas adrenais, seriam capazes de demonstrar uma resposta aguda ao estresse. Segundo os pesquisadores, isso faz sentido, pois os ossos apareceram para nos proteger do perigo. O crânio protege os nossos cérebros e os cérebros dos animais de traumas. Os ossos do ouvido nos alertam quando algo se aproxima, e isso tudo corroboraria então para o papel da osteocalcina também. Outro estudo mostrou aumento de produção de hormônios nas adrenais pela própria osteocalcina, aumentando o cortisol circulante e, no caso dos fetos, a osteocalcina auxilia no desenvolvimento dessa glândula adrenal, que liberaria adrenalina. Portanto, a gente acredita hoje que a resposta de luta ou fuga está relacionada a esse estresse agudo, não tanto envolvido com a liberação de adrenalina, mas mais relacionada a uma proteína presente em nossos ossos, que vai para a corrente sanguínea, se transforma no hormônio, capaz de alterar todas as nossas percepções do mundo. Acompanhe na imagem quantas alterações ocorrem durante a resposta de luta ou fuga. Os nossos olhos alteram seu foco, as nossas orelhas excluem áudios desnecessários, ficamos com a respiração e o coração acelerados, músculos tensos. E alguns minutos depois, se nós prestarmos atenção a nós mesmos, vamos perceber que a nossa digestão não está normal. A gente pode até perceber que houve um relaxamento da nossa vesícula urinária e nós notamos que os nossos membros estão com tremores. Essa reação, então, prepara o indivíduo para enfrentar o perigo ou escapar dele. No cenário de luta, a pessoa pode se tornar até mais agressiva, direcionando essa sua energia e força para combater aquela ameaça. Já na situação de fuga, a pessoa evita o confronto direto, procura escapar do perigo o mais rápido possível. O problema é quando esse estresse se transforma em algo crônico ou recorrente, e isso pode ter efeitos negativos na nossa saúde física e mental. Atualmente, o conceito de reação de luta ou fuga é amplamente estudado e aplicado em diversas áreas do conhecimento, na psicologia, na neurociência, na medicina. Então, compreender essa resposta biológica vai nos ajudar a entender como o nosso corpo reage diante do estresse agudo e quais estratégias nós podemos adotar para lidar com ele de uma forma saudável. E essa reação pode ser muito comum, quando nós já acordamos pensando em matar um leão por dia, sabe? Quando a gente tem aquele pensamento competitivo constante, a gente precisa reprogramar nossa visão de mundo, para que o estresse não nos leve a entrar no modo combate, e com isso tenha consequências terríveis no foco e na concentração, ao se tornar crônico, gerando uma espécie de curto-circuito em importantes funções cognitivas. O estresse emocional também pode ser tão ruim quanto o estresse físico. Preocupações com o trabalho, problemas de relacionamento, até problemas de saúde, podem nos dificultar a concentração, embora muitas pessoas não percebam isso, até ficarem totalmente sobrecarregadas. Quando você fica mentalmente exausto ou exausta, eventualmente terá dificuldades de concentrar e de ter atenção. Se você tiver que reler muito as coisas porque não consegue se concentrar, então seu trabalho pode não ser feito. E claro, isso por si só causa ainda mais estresse. Mas quando usamos daquela autoanálise conversada desde a aula 5, percebemos quando o nosso corpo está querendo descambar para essa situação. E eu te trago essas informações científicas para te ajudar a perceber quando o seu corpo quer entrar em algum desses estágios, que atualmente podem ser estágios de luta ou fuga,
divididos em 3 partes. O estágio de alarme, onde o sistema nervoso central é ativado, preparando seu corpo para lutar ou fugir. O estágio de resistência, onde o corpo tenta normalizar e se recuperar da resposta inicial elevada, de luta ou fuga. E o estágio de exaustão, quando os 2 primeiros estágios ocorrem repetidamente ao longo do tempo, como quando sob estresse crônico. Isso pode fazer com que o nosso corpo se sinta exausto e comece a sentir a sensação de quebradeira. Com essa sensação, não há foco, há somente o desejo de parar e descansar, jogar tudo para o alto e às vezes até no momento impensado, pedir as contas, não estudar para uma prova importante que a gente vai ter amanhã. A nossa resposta ao estresse agudo leva o sistema nervoso simpático do corpo a ativar então a liberação repentina de alguns hormônios. E quanto a isso, nós não temos muito a fazer, não é mesmo? Mas quando essa cadeia de reações é ativada, ela vai resultar em alterações fisiológicas já mostradas. E isso a gente consegue perceber e alterar de modo eficiente. Quanto mais nós formos capazes de nos colocar em estado de aceitação, sem envolvimento. Por exemplo, quando notarmos o aumento da frequência cardíaca ou respiratória, podemos escolher se vamos ficar ainda mais preocupados e ansiosos, entrando quase no estado de pânico, ou se vamos serenar nossos pensamentos, conversar conosco, dizer, olha, não há perigo algum. Não há nada de grave acontecendo. Caso nos desesperemos, nosso corpo pode ficar em estado de luta ou fuga de 20 a 60 minutos depois que a ameaça se foi, que é o tempo que leva para o sistema nervoso parasimpático retornar àqueles níveis basais de pré-excitação. Lembra, nós já vimos um vídeo lá atrás sobre esses 2 sistemas, o simpático e o parasimpático. E eu aconselho a você a visualização de outro vídeo, que eu vou deixar nos links citados ao lado. Chama-se O Cérebro e seu mecanismo de luta e fuga. Claro, esse mecanismo foi criado há muito, servindo para que a humanidade chegasse até aqui. E ainda hoje, nós temos benefícios nessa resposta de luta ou fuga, pois ela desempenha um papel crítico na forma como nós lidamos com o estresse agudo, com o perigo no nosso ambiente. Quando estamos sob ameaça, a resposta prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir. Ao preparar o nosso corpo para ação, nós então somos capazes de agir, de atuar sob pressão. O estresse, então, criado pelas várias situações pode realmente ser útil, tornando mais provável que nós enfrentemos essa ameaça de maneira eficaz. Esse tipo de estresse pode te ajudar a ter um desempenho melhor em situações de pressão, para se sair bem, como no trabalho ou na escola. Alguns especialistas sugerem que a resposta de fuga ou luta pode até trazer benefícios, quando o desejo de lutar contra os outros, na tentativa de prejudicá-los, é, em vez disso, transformado no desejo de lutar para protegê-los. E nos casos em que a ameaça é fatal, então, a resposta de luta ou fuga desempenha um papel crítico na nossa sobrevivência. Aumenta as nossas chances de passar pelo perigo. Mas as desvantagens de lutar ou fugir aparecem quando não existe essa ameaça real, mas várias ameaças imaginárias. As fobias são um bom exemplo de como a resposta de luta ou fuga pode ser desencadeada falsamente, diante de uma ameaça percebida. E se colocamos estas ameaças imaginárias como diárias, podemos estar constantemente em estado de luta ou fuga, prejudicando, como eu já falei, nossa saúde, levando a uma situação, então, que é conhecida como estresse crônico. Esse estresse pode aumentar riscos de fadiga crônica,
de depressão, problemas gastrointestinais, dores de cabeça e enxaquecas, ataques cardíacos, derrames, pressão alta, níveis de colesterol não bons altos, distúrbios metabólicos até como diabetes e obesidade, pode mexer na nossa função imunológica, pode nos trazer disfunções reprodutivas, sexuais. Problemas respiratórios podem ser agravados, principalmente aqueles relacionados à asma. E alguns exemplos de ameaças psicológicas podem ser se preparar para fazer uma grande apresentação na escola, no trabalho. Quando alguém tem pavor de altura, por exemplo, e precisa subir no último andar, seja de um arranha-céu, para participar de uma reunião. O seu corpo pode ficar em alerta máximo, com batimento cardíaco, respiração aumentados. E se a resposta for grave, pode até levar a um ataque de pânico. Dentre os métodos para acalmar as respostas de luta ou fuga, nós temos a nossa compreensão de que essa é uma resposta natural do corpo e é uma maneira de ajudar a lidar com essas situações. Então, ao perceber essa tensão chegando, a gente pode começar a procurar maneiras de se acalmar, relaxar o corpo. E entre elas, temos então a criação de uma rede de apoio saudável, que inclui o desenvolvimento de atividades mentalmente significativas, como que a gente oferece para vocês, que é o artesanato. Eles podem ser seus exercícios de relaxamento, onde você percebe que está naquele estado de flow e os benefícios que a sua mente consegue ganhar nestes momentos, então, podem ser extrapolados para outras situações diárias. Eles também recomendam exercícios físicos regulares, priorizar um bom sono, estar atento ou atenta à sua respiração, também são dicas importantes, que amenizam essa resposta de luta ou fuga do corpo diante de situações imaginárias. Claro, não estamos dizendo para você levar na bolsa agulha, linha, feltro e começar a costurar quando sentir que está ficando ansioso ou ansiosa. Claro que não. Mas quando você iniciar as atividades práticas, descobrir esse estado de flow, irá notar os mecanismos que te fizeram chegar até lá. Quais caminhos a mente percorreu para se tranquilizar? E nos momentos de ansiedade, falta de foco, o caminho para esse estado de tranquilidade então consegue ser acessado mais facilmente, mesmo sem estarmos necessariamente costurando.